Muito boa noite. Espero que tenha aproveitado bem o feriado do Dia Internacional do Trabalhador e precisamente o dia 1º de maio coincide com mais uma edição do programa Em Debate, onde vamos debater a situação laboral em Cabo Verde e para esta reflexão convidamos cidadãos muito ligados ao mundo do trabalho em Cabo Verde. Temos a Sandra Mendonça, que é especialista dos recursos humanos e certificado em boas práticas ligadas ao bem-estar no trabalho. Muito boa noite, Sandra. Muito boa noite, obrigada. Temos também aqui o senhor, o advogado Salvador Varela, não é? Da área do trabalho, e também o presidente do SIACSA, que também é sindicalista, o senhor Gilberto Silva. Muito boa noite. Lima. Senhor Gilberto Lima, é preciso corrigirmos, estamos sempre a dizer na comunicação social, porque há um outro Gilberto. Muito obrigado. Gilberto Lima. Portanto, nós vamos começar aqui por si, Sr. Gilberto. Acima no Flamengo sabem para ver na crioula, assim, faz o nosso debate na crioula. Sr. Gilberto Lima, hoje é dia 1 de maio, Dia do Trabalhador. Na 2025, trabalhadores cabo-verdianos têm razões para celebrar ou para fazer reflexão? Bom, antes de mais, eu te agradeço, portanto, o programa, o debate e cumprimento, portanto, todos os trabalhadores no país e na diáspora para para mandar um recado que peço reza, peço trabalho, peço cumprir suas obrigações, peço reivindicar seus direitos. Analisando a situação nesse momento. Não está chegando lá no dia primeiro, sabe, modo que foi comemorado esse dia realmente ali na Cabo Verde, na praia mais concretamente, como que sindicatos envolvem na comemoração desse data? Não, nunca nota muito grandes movimentações, portanto, na capital, não é? Porque trabalhadores optam para ir para a festa que está promovido dentro da sua própria empresa. E isso acaba para sair para o interior, para praias do mar. Então, e praia fica praticamente sem trabalhadores, não é? Mas creio que todos os anos tem havido esse tipo de procedimento. Empresas estão a promover essas festas e trabalhadores também ir para festa. Já tem espaço para fazer nenhum tipo de reflexão. Já tem nenhum espaço para reflexão. Mas também não tem que notar que é bom que não hoje em dia se não repara que tem razão de fazer festa. É preciso que não refletir, fazer uma reflexão profunda de coisas que estão acontecendo no país e no mundo laboral, com algumas incertezas, com violações de toda a casta, portanto, na trabalhadores cabo-verdianos, particularmente, têm sofrido nesses últimos tempos graves situações laborais. Sr. Salvador, esse dia é dia para refletir ou é para celebrar dia de trabalhador? Bom, normalmente é um dia mais para celebrar. De facto, para refletir, todos nós já não vivemos os últimos anos, 1º de maio, que nós mas normalmente é dia de festa. É dia de festa de trabalhadores, portanto, acima, Sr. Gilberto falou, a empresa aproveita para comemorar essa data especial para comemorar o Dia Internacional do Trabalhador. Mas também tem outras festas que acabam para desviar pessoas. Então, acaba para ter menos oportunidade de fazer reflexão ou debates ou até sessões de esclarecimentos públicos ou até manifestações. Para Moadi já tem uma tradição, principalmente ali na Cabo Verde e na Ilha de Santiago, de muita comemoração de 1º de maio, nas festas de Romaria, mas também muitas empresas acabam para aproveitar, marca festas, passeios, algumas reflexões também com os trabalhadores. E Sandra, tem reflexões, tem festa também. Festa também é importante para trabalhadores, celebra, e ajuda na saúde mental mesmo de trabalhador. Exatamente. Também é um momento de lazer, é um momento de proximidade,
é o momento até que o colaborador se acaba com o seu companheiro. Porque muitas vezes não está na empresa, não trabalha em vários departamentos, então nunca tem aquela convivência diária com colegas. É sempre bom também, empresas promovem esse momento para que o colaborador celebra, para também eleva a própria importância do colaborador, porque quem faz a empresa praticamente é colaborador, é a pessoa humana. Então, ele ajuda nessa convivência e sempre nota um clima diferente. Por exemplo, amanhã não tem um ambiente de trabalho também um bocadinho mais animado, com risos, com conta como é que foi o dia de hoje, e sempre acaba com cria um ambiente mais saudável, uma aproximação, acima de tudo, entre colegas. Mas, entretanto, teve sindicalistas que não ouvi hoje está falando na rádio sobre o dia. Esta flama já teve momentos que teve mais entusiasmo na comemoração de dia 1º de maio, até porque ele é uma data de manifestações, de reivindicações que é origem. Coisa que isso está trazendo entusiasmo, nunca se fala só no dia 1º de maio, mas mesmo nos dias antes que tanto sede. Coisa que isso está trazendo entusiasmo de pessoas a fazer marchas, porque mesmo ali na Cabo Verde já costuma fazer marchas reivindicativas e organizadas para sindicatos. Mas hoje não está sentindo alguma frieza à volta disso. Bom, ele tem a ver também com alguma união ou falta de união de sindicatos também? Não nota essa situação. Aliás, advém de situações que não tem vivenciado durante muito tempo. Trabalhadores às vezes fica cansado de tanto reivindica, de tanto fazer greve, de tanto fazer manifestação e de tanto bater na porta para resolver esse problema e problemas que está resolvido. E este recorre ao tribunal também, com morosidade, torna a coisa mais complicada ainda. Então, trabalhadores têm alguma desmotivação participa na manifestação, mas que quer dizer que eles que têm estado de participa. Por exemplo, na sala, antes de ontem, houve uma manifestação, portanto, acho que é ontem mesmo. Foi ontem. Manifestação de trabalhadores de serviços hoteleiros. Na São Vicente também, antes, numa ocasião diferente, mas houve passeata também de trabalhadores que reivindicam seus direitos, que estão a ser violados. Está a fazer, portanto, de tempo em tempo. O problema é que trabalho que se deixa pessoas pensam na nada, né? Pensa na nada. É o trabalho, é o salário baixo, é família. Muitas vezes pessoas acabam por ficar ele só, sem mulher, outro, às vezes sem homem, dentro de casa, ele que trabalha, ele que também cuida de meninos, ele que faz isso, tudo isso. Então, leva disponibilidade, exatamente, leva tudo aquele tempo é que tu consegue ter tempo para fazer essa manifestação. E está fazendo, ok, não fica. Mas também, ali no Santiago, particularmente, não tem que notar que nós é muito pouco que trabalha para a manifestação. Participativo. É muito pouco participativo, porque nunca sabe. Tem algo de normal que te passa, que nunca sabia. Mas está cultural, nem mesmo aquele seus interesses aqui. Menos que interesse. Fazer por causa de falta de luz ou falta de água. Exatamente, que é um bocadinho complicado. Se parece um grupo de observador que ele tem alguma coisa a ver com algum medo de pessoas que participam, para de algumas questões. Tem a ver com o desgaste também no trabalho. Portanto, às vezes a própria relação laboral entre trabalhador e sem empregador. Aquele desgaste às vezes leva pessoas que têm esse problema de casa. E no trabalho sendo que esse problema quer saber de casa. Olha que eles sem aquele desgaste. Então, é desmotivante, mas que mesmo que no sindicatos podem sensibilizar, fazer, mas trabalhadores podem capar-se. Se não repara, a maior parte das últimas manifestações que fizeram, e Ilha de Santiago tem o maior número de trabalhadores do país, mas pouco que capar-se. Portanto, desgaste que já também de casa, também com alguma falta de sensibilização e desânimo e medo. Desânimo e medo de trabalhadores. Porque se pode ter pensa, para mais não manifesta, para mais não fazer greve, mais não reclama, que se te resolve, que se te
se fica na promessa, etc. Então acaba ali pessoas a ter algum desmotiva. Assim. recurso. Mas e modo que não caracteriza, Sr. Gilberto, como não caracteriza o ambiente laboral na Cabo Verde hoje? Ambiente laboral na Cabo Verde, nós todos não sabe o que é que se passa e quem que se está ouvindo nesse momento percebe que nossa vivência é um momento de turbulência e até turbulência extrema, porque trabalhadores sentem que o salário que recebe nesse momento cobre esse custo de vida, ainda que o salário bata aumentado, tanto de 11 para 13, de 13 para 15, de 15 para 17, 17 até para 19 na função pública, aquele valor é muito irrisório para poder fazer face ao poder de compra que não tem na Cabo Verde hoje em dia. Na verdade, que a situação ali te obriga que tinha pessoas te demanda para país estrangeiro, ok? Nomeadamente para Portugal, aí para a Europa, particularmente, para poder hoje se encontrar uma vida melhor. Vida melhor que tu conseguir encontrar na Cabo Verde. Porque lá está, não tem na Cabo Verde, nunca tem um padrão, digamos, de pagamento de salário de diferentes classes profissionais. Nunca se está apenas salário mínimo, se está apenas padrão em que tem, classifica, portanto, cada profissão com o seu salário. Então, noutras paragens é que assim. Não ali nunca tem, mas na Portugal não estava no taxado. Portanto, cada categoria profissional é o valor estipulado, um valor X, em que cada qual sabe qual é que é o valor que recebe e está a fazer esses cálculos e coisas. Nem na Cabo Verde, cada qual, operadores que vêm ali, está a fazer esse preço que quiser. O preço que me entende, não pode pagar, é aquele que está a pagar, não sei o que mais. E o pior. E pior que não se reivindica a situação, qualquer respostas que não se tem. Não, resposta que não tem, não, mas se está paga dentro desse salário mínimo, e nada. A resposta é claro, só isso. E nós, uma vez que nunca tem esse padrão, automaticamente não tem que aceitar, pelo menos o salário mínimo que se aplique. É esse que não tem estado a fazer junto com coisa. Mas, para além de que a situação ali, tem outras situações. Tem situações de precariedade laboral e salarial, falta de higiene, saúde e segurança do trabalho, tem problema ligado a não gozo de férias, tem problema ligado a não inscrição dos trabalhadores no sistema de previdência social, que é grave, muito grave. Tem situação até de não pagamento de contribuição para a NPS, ainda que trabalhadores são inscritos, e que prejudica o trabalhador gravemente, portanto, na compra de medicamentos para ele, para sua família também, e filhos. Então, tudo aquilo também brinca com a mente e acaba também para fica desmotivante no trabalho, é que contribui para a produtividade da empresa, e tudo isso complica mais a situação laboral que nós estamos vivendo. Por isso é que tem manifestações, greves, etc, etc. E às vezes também o próprio governo está de mãozinhas a empresas. Quando esse infrator, o trabalhador te reivindica, está a fazer manifestação ou greve, hora que vai para a greve, está a fazer está a negociar serviços mínimos, está a chamar aquele serviço mínimo, mas que está a satisfazer, automaticamente não está a pedir requisição civil, está decretado requisição civil. Uma espécie de lei, que está chamando lei selvagem, está apanha, está a aplicar lá, pronto. Quer dizer, está prejudica o trabalhador de seus próprios direitos, então está beneficia o infrator. Isto é, de facto... É uma situação que realmente é desmotivante, Sandra, mesmo para trabalhadores que vivem a situação ali, em termos de produtividade e motivação para o trabalho, fica comprometido, né? Exatamente. A hora que você está falando de saúde e bem-estar no trabalho, não está hoje a pessoa humana na toda essa dimensão. E naquela dimensão que não tem propriamente a questão financeira. Se não tem um salário, que a própria lei está falando, não deve prima para um salário justo, e se não olha mais salário, se não repara, desde o Covid, nunca teve um aumento salarial para acompanhar a própria dinâmica do mercado.
a questão da inflação. No cabo que tem salário mínimo, mas até que ponto esse salário mínimo se terá resposta às necessidades que hoje têm necessidades básicas para um colaborador. Isto acaba por trazer alguma estabilidade. E tem questão que o colega acaba de falar, que está inscrito, com contribuição em termos de NPS, vai para uma farmácia, por exemplo, para adquirir um medicamento, e teve um não, porque está inscrito, porque está em dia em termos de entidade patronal com o direito. Isto acaba por criar ter uma estabilidade na pessoa. É um familiar, ou é propriamente pessoa, o colaborador ou o funcionário que está doente, se saúde mental não que fica nesse processo. Então, tudo isso acaba com impacto. Eu aqui no hoje, se saúde mental é para tudo, aquela questão, propriamente o ambiente que você vive no trabalho, tem impacta se saúde e bem-estar. E também isso não tem que prima para no job. Não tem uma lei que tá salvaguarda, mas, entretanto, será que essa ser cumprido na íntegra? E será que também que propriamente o colaborador tem o conhecimento dos seus direitos e deveres? Pois, que é uma outra questão também que não tenho que falar um bocadinho, mas antes eu gostava para o senhor advogado ajudar a entender porque desrespeito que o senhor Gilberto te refere a direitos de trabalhador, que direitos consagrados na lei, mas que, entretanto, tem que obedecer, que cumpre. Tem algum falha, alguma coisa que me se revê, e qual que é esses processos que mais está para si de lado para resolver de direitos do trabalhador? Do nosso ponto de vista, que os desentendimentos lá é normal. Só que não acaba de ver demais. O número de trabalhadores que não tem, o número de empresas é tchau. Portanto, basta nós, o número de reclamações que entra na Direção-Geral do Trabalho ou na Inspeção-Geral do Trabalho. Não que esse que trabalha job, mas que trabalhador que tem leba, ou sindicatos que têm lebas, que é no âmbito de fiscalização, não. É trabalhador que trabalha. Então, que esse número é tchau. O número de processos também que entra no Tribunal de Trabalho, na praia. Portanto, apesar de uma ligeira, por exemplo, se nem compara 2020 para agora, uma ligeira diminuição, mas é manter 300 e tal para ano. Portanto, desde acha que esse ano anterior tem entre 300 e tal processos. E sem conta com o que também Direção-Geral do Trabalho e Inspeção-Geral do Trabalho. Isso significa, a mim está chama que significa automaticamente uma pessoa tem que existe lei. Lei existe. O que acha uma polícia está falha é conhecimento. Até porque, de meu ponto de vista, hoje, não tem trabalhadores mais informados que empregadores. Para um trabalhador se preocupa, te pergunta na rua, te pergunta amigos, te pergunta familiar, também sindicato, te pergunta no sindicato, também a Direção-Geral do Trabalho. Não tem empregadores que te pergunta. É que te consulta Direção-Geral do Trabalho, por exemplo. Raramente um empregador da Direção-Geral do Trabalho pede um parecer para uma que atua, ou também não um jurista, ou não um advogado, ou não um especialista numa área que pode mestre, por exemplo, segurança e saúde no trabalho, ou no direito laboral de forma mais rigorosa. Para esclarecer algum ponto, a que deve atuar é que te pergunta. Então, o problema ali pode estar na sensibilização. Pessoas passam a conhecer o que existe, porque lei existe. Na Cabo Verde tem muita lei ligada desde Código Laboral. Mas o que está falando é fiscalização de cumprimento de que as leis. E fiscalização sempre... É raro fiscalização vai achar tudo direito. 100% direito, não é empresa. Então, sim, claro. É mais desconhecimento. Portanto, fiscalização... Mas que trabalho que tem que fazer nesse sentido de pessoas... sensibiliza e fiscaliza. E quem é que tem esse papel? Deve ser Estado na fiscaliza, mas também deve ser Estado na sensibiliza. Porque Estado tem parte da administração pública do trabalho, administração do trabalho, que é DGT, Direção-Geral do Trabalho, e Inspeção-Geral do Trabalho, essencialmente, que, do meu ponto de vista, devia ter mais meio para aquela parte de sensibilização. Não só para apagar lume, o que dá problema, mas evita lume. Então, aquela tensão que existe no ambiente laboral cabo-verdiano, mas é por causa disso. Então, a maior parte da situação acaba por origem de desconhecimento. Portanto, o tipo de reclamação, o tipo de processo que está no tribunal próprio,
Às vezes, ao que chega lá, o próprio tribunal está falando assim, não, mas não se quer não se podia fazer assim, ou era melhor não se fazer assim, não se consultar antes. Isso de parte do empregador. Por isso, não tem hoje uma tendência de trabalhador estar mais bem informado sobre seus direitos e deveres, que significa também que cumpre, mas está mais informado de que se empregador. Sobre vários assuntos, sobre seu horário, sobre ser férias, sobre as justificações de faltas, portanto, que é problemas mais comuns. Sim, mas, querendo a questões de direitos, mas também tem de deveres. E o que o sindicato está a fazer, ou o que concretamente o sindicato que o senhor está a fazer, que é para manter trabalhadores também cientes de seus deveres? Não, é assim, nós estamos a fazer aquilo que mais ou menos é a nossa atribuição, que é informa, não é? Informa trabalhadores o que é que te deriva de suas próprias obrigações. Que vai trabalho, portanto, na hora, cumprir demais tarefa que está a ser incumbido durante as 8 horas de serviço e que arranja rixa dentro da empresa, porque está de despedimento. Enfim, está em sintonia com o empregador no aspecto de ordens, porque lá está, portanto, o empregador tem um poder sobre o trabalhador no local de trabalho. Então, às vezes, coisas que estão muito de acordo de feição e até o trabalhador se dá uma ordem para cumprir, mas está fora de âmbito de ser atribuição e acaba por arranjar algum atrito com a entidade empregadora, então ele acaba por apanhar um processo, né? E o processo muitas vezes chega no nosso mundo, está respondendo, depois acaba para dar um castigo de mínimo de 6 dias, máximo de 90 dias, e depois durante aqueles 90 dias até fica sem qualquer subsistência, sem dinheiro, sem nada, não é? Porque nem sequer catará aquele abono e subsídio de desemprego naquele período lá, tanto que é um mal também, ali na Cabo Verde. Devia ter algo, porque um trabalhador 13 meses sem trabalho, pá, é um problema. Se é que tem uma casa de renda, que tem renda para pagar, que tem sua habitação própria, e depois ele tem filho para educar, nas jardins, etc. Portanto, tudo que a sociedade complica vir a trabalhar. Mas nosso papel é informa. Nosso papel é informar o trabalhador. Mas agora tinha um problema muito fundamental. Não tinha que formar o trabalhador. Mas forma o trabalhador com o que quiser. É preciso que o governo volte a dar incentivos sindicais. Exatamente. Das incentivos sindicais para que o sindicato esteja à altura de procura expert na matéria para formar trabalhadores, para trabalhadores estar altamente formado e para produzir mais e criar mais riqueza na empresa. E criação de mais riqueza, eu sei, até para desenvolvimento do próprio país. Mas esse incentivo foi retirado. Foi retirado. Que tinha um argumento nenhum. É político, foi uma decisão política, portanto, é tralho. Portanto, naquela altura, e diz, portanto, todo o sindicato. Desde a anterior governação, portanto, antes de 2016, exatamente. Portanto, aquela coisa é pôr-no praticamente coxo. Nunca te consegui fazer uma formação com parcos de recursos em termos de cotas sindicais. Também em termos de moral que ela pode mexer próprio com a estrutura, né? Naturalmente. E a partir daquela data, não nunca consegui massa. E contacto trabalhador nas ilhas tem feito, por exemplo, em sindicato, praticamente na Casilhas, mas na Sala, na Boa Vista, na São Vicente, na Fogo, na Praia. Então, deslocação para Casilhas, deslocação é canada. O problema é o custo de estadio naquele lugar. Então, ele acaba para consumir todo o valor que praticamente você recebe. É um esforço que ele tem que fazer. Mas é preciso que o governo também, sem paixão, atribuir incentivos sindicais. Ele não tem nada a perder, antes pelo contrário, ele está a ganhar. Porque não se forma trabalhador, não se evita conflitos laborais, não se produz mais e não se desenvolve o país. Portanto, é isso que devia ser pensado melhor. E com isso,
sindicato todo expandiu mais, está formado homens, não tinha homens todos formados. E a hora que não tem homens todos formados, mais já nunca preparado para lidar com questões laborais. Questões laborais, sim. Sandra, então não tem aquela questão de necessidade de mais humanização de relação de trabalho. Exatamente, não nunca pode olhar que propriamente a relação de trabalho passa é simplesmente ter que as questões contratuais que você tem, porque nós além de não ter um contrato que não tem que cumprir, mas nós é humano também, não tem várias necessidades que às vezes ultrapassam. Agora, cabe propriamente também nas estruturas, nas organizações, não tem uma relação de conche também e sensibiliza direitos e deveres também de trabalhadores, no sentido de estar ciente o que devo fazer e modo que até onde também é limite, também percebe, todas as condições, e de forma que também não está num ambiente de trabalho, não tem envolvimento, não tem conhecimento, não participa também na tomada de decisões, porque às vezes a própria lei prevê que o colaborador deve ter um conhecimento e participa na todas as decisões que te implica afeta-se vida. Então, tem essa relação de conche, de relaciona, para não ter também a questão de motivação, de produtividade e, com certeza, ter um ambiente mais saudável, um ambiente de cooperação, um ambiente de boas relações humanas, porque nós é um ser social, acima de tudo. Mas, senhora advogado, tem ali uma questão em relação ao que o senhor Gilberto está falando um bocadinho, de segurança social, por exemplo, que tem grandes incumprimentos por parte de certos patronatos em relação a essa parte de contribuição na segurança social. E modo que qualquer caminho para ultrapassar essa situação, dado que é uma situação que é só o trabalhador que está ficando a prejuízo. Né? Há uma regra que de facto tem cumprido o tchau para o empregador e para quem é trabalhador sabe. Portanto, para o empregador, trabalhador por conta do outro, deve pagar e reter uma parte de seu salário para pagar NPS e depois ele põe aquela outra parte. Cima a lei está falando, que é de 16,5% e 8,5% para o trabalhador. E deve remeter aquele valor do dia 15%, portanto, para o INPS. Tem havido alguns incumprimentos, sim. Tenta que se uma flama ser empresário na Calvara é que é fácil. Se você decide ser, você deve cumprir com as regras mínimas. O que tem estado a acontecer, até dar exemplo de que tem estado a acontecer nos processos judiciais. Próprios trabalhadores, às vezes, que vai ao tribunal para algum despedimento. Ora, que dá conta, mas se a NPS que essa paga, te pede para devolver esse dinheiro, porque te entende, desconta, né? E te entende, mas houve uma violação de seu contrato, ora que o desconto ele se parte, depois você remete para a NPS e vai para a farmácia que consegue fazer compra de medicamentos, etc. Que também, de nosso ponto de vista, é ilegal, portanto, é grave. Por quê? Porque, hora que incumprimento de parte do empregador, e para ser culpa, é que paga a NPS, o trabalhador nunca devia ser prejudicado. Porque é o que a lei está falando. A lei está falando, mas que culpa de não pagamento é que o trabalhador ele deve ser prejudicado. Significa uma farmácia, um NPS... tinha direito na mesma... A prestação social e deve ter. Por isso que o trabalhador que tem direito a pedir tribunal para condenar a empresa a devolver o dinheiro. O dinheiro que quer dizer? Dinheiro que é retido, ele que traz salário, permite para o INPS. E por isso que ele deve ter cobertura. Portanto, sim, mas tem formas de obrigar. Se é capaz de devolver dinheiro, então tem que dar benefícios. E pedir tribunal para condenar a INPS. E tribunal, quanto tempo que devolve que ele é outro... Principalmente na cidade da praia. Na cidade da praia, processos laborais que têm estado dura tchau, salvo alguns casos... processos muito complexos, é um processo que tem sido dura, principalmente esse tipo de processo que envolve reconhecimento de direitos, que pode pôr providência cautelar para uma decisão antecipatória mais urgente, mas é preciso que as pessoas entendam, mas, do meu ponto de vista, tanto a NPS está agindo mal, portanto, esta fala de uma lista que também para a farmácia. Essa gimala a nome de trabalhador. Presta aquele serviço. Quem que deve cobrar empregador é a NPS, que é trabalhador. Portanto, o trabalhador simplesmente ele é um sujeito
que é cativo naquele desconto, porque a verdadeira relação existe entre o NPS e o empregador. Portanto, que devia ser o trabalhador a sofrer pelo facto de ser empregador por incumprimento, é que paga na prazo, ou tem 4 meses ou 5 meses de atraso no pagamento de prestação social. Mas que ele, se calhar, está exigindo algumas medidas mesmo em termos de políticas públicas para proteger o trabalhador. Mas tem um problema ali. Aqui em NPS, curiosamente, tem uma equipa fiscalizadora que até funciona. É que até funciona. E a hora que até funciona, na verdade, empresas que também que até importa que paga. É verdade. Ora, porque importa que paga, agora você prejudica um trabalhador, e que é só um trabalhador. Já é um trabalhador sem mulher, sem filhos. Você repara, mãe, pai, às vezes que está também ligado a Previdência Social por causa de filho que está trabalhando. Portanto, que essa coisa ali, a mim, de forma muito, minha opinião muito pessoal, da forma INPS que devia nunca cortar. Nunca cortava. Que atrai pessoas do sistema mesmo. Que atrai pessoas do sistema por causa de falta de entidade empregadora. Me descontado em salário. Depois a boba tem que pôr outra contribuição para mandar para a empresa. Portanto, para a INPS. E a INPS, para você ver, deve garantir a prestação medicamentosa e pecuária. Porque caso contrário, você está prejudicando. Quer dizer, você está beneficia, lá está. Você beneficia o infrator, você está prejudica agora quem que tem direito. O sistema é ilegal, pronto. Isso é ilegal. Mas qualquer caminho, qualquer saída. Caminho. Tem uma conversa que já falaram. Exato. Caminho é isso. É uma instituição de Estado. Estado não deve também ter uma noção que não se tapa na sustentabilidade do sistema. Certo. Sustentabilidade do sistema é que tudo empregador paga INPS. E na hora. Sim, na hora. Se uma lei está falando. Fiscaliza na hora. Mas também que as entidades empregadoras negociam com a entidade empregadora numa certa altura onde que elas têm dificuldade financeira. Mas no caso de que houve no tempo de crise, já teve problema grave. E a INPS teve que suportar, portanto, a maioria dos salários de trabalhadores cabo-verdianos. Mas, goste, se bem fazer esse tipo de análise, acho que não se está a cair num erro tremendo. Então, não tem que obrigar que o governo, ok? O governo, obriga que as gente lá deixa de fazer, utiliza aquele prático ali, porque é um prático ilegal. Ora, se é ilegal, é que é complicado, porque pode fazer aquela coisa lá. Então, tem que obrigar que a entidade empregadora paga, e na hora, que é lá que tem que ser feito. Agora, diz aqui, a INPS tem dívidas enormes. Dívidas enormes. Nem nunca imagina que valores que a INPS tem para ser de entidades. Por exemplo, há tempo passado, ouvi falar que empresas de segurança privada só têm mesmo um montão de dinheiro. E até estava em risco de dado que participa de concursos. Precisamente por causa de dívidas. Nós agora não se está falando como essa coisa está prejudicando o trabalhador, nunca que o trabalhador fica prejudicado, que tomar medidas, porque o tribunal está devolvendo dinheiro, que ele que te justifica. Justifica, porque o trabalhador já tem gastos sem dinheiro. O tribunal que está devolvendo, que está fazendo. Exatamente, e que desenvolve. É só para ir lá para falar, pronto, essas coisas ali eu tenho que tratar a nível de negociação, a nível de algo, também que funciona na Cabo Verde. Quando tem um problema grave ali. Se a entidade empregadora está dialogava com os trabalhadores, se a NPS está dialogava com os trabalhadores, se tudo coisa funcionava desse jeito, que era a arma central para resolver o problema, nunca tinha problema laboral na Cabo Verde. Pelo menos não tinha, mas mais pouco. Mas sindicatos estão de reclama também, mas mesmo que os acordos que às vezes não está chega com a Direção-Geral de Trabalho, em certos casos, mas também às vezes tem incumprimento, que está parecendo um bocadinho caricato. E outro problema. Acordos celebrados na sede de Direção-Geral de Trabalho, na hábito de conciliação das partes, quando funciona diálogo, porque o diálogo nem sempre funciona, e a hora que funciona está-se um acordo, e aquele acordo
está ficando a papel. Mas Santa Fe é só para entidades empregadoras de privadas, para instituições de Estado também tem que estar. E isso, porque assim, eles têm acompanhado lutas e nós, através da... que a lei laboral está falando naqueles aspectos em termos de... A regra é, tudo quem faz um acordo deve cumprir. Que é regra genérica. Regra genérica. Tudo quem que faz e assume algum compromisso deve cumprir. Se que cumpre, tem forma de obriga-lo a cumprir. Ou alguém cumpre nesse lugar. Qual que é o problema às vezes? O problema às vezes é que aqueles acordos ali, porque às vezes na negociação é preciso, ou também para uma negociação é preciso ter ideia, uma pessoa ganha, uma pessoa perde. Tem que ver que a abertura moçar resolve um problema. Se o bem que o objetivo moçar resolve um problema, você pode fazer um bom acordo. Se aquele duas partes bem no sentido de bastar a corda para ver quem que tem razão. Esse acaba fazendo um acordo, que a maior parte das condições na Cabo Verde. Tanto acordos feitos em sede de Direção-Geral de Trabalho ou Inspeção-Geral de Trabalho, como acordos feitos na própria tribunal. Portanto, para saber se estica a corda, quem quer mais entendido, ou está finca pé, está a fazer um acordo, mas um acordo que à partida um deles já sabe, mas que está cumprido. Aqui um empregador bem falou, nunca pode pagar de um mês, não pagou em X mês. Discute de 10 e abaixo 3 e pode conseguir pagar. Ele fazer só para fazer acordo, para sair de lá. Então, aqui bem se não acaba para cair naqueles incumprimentos ali. Tanto em série de Direção-Geral de Trabalho, que às vezes na casa de greve, por exemplo, aqui sindicatos ou grupo de trabalhadores anuncia greve, tanto que batem aquela negociação antes de greve, na maior parte das vezes acaba ter um acordo. Mas o problema é que pessoas que estão bem para acordo, esse problema é mesmo paga aquele lume. Portanto, é que se resolve aquele problema. O objetivo é pagar aquele lume para a greve. Ora que se sempre está de problema, tem mais um segundo aviso de greve, se você fazer acordo, que tem cumprimento do acordo ou que está cumprido na prazo que fica, como acaba sempre vai desembocar na tribunal, portanto. E muito daqueles processos ele podia evitar de chegar sequer a própria tribunal. Mas normalmente e no Tarapara e acabado sempre para manifestação, greves, que segundo o próprio sindicato é nas últimas formas de luta. Para modo que sempre está chegado lá, alguém que está sentindo nenhuma pressão, alguém de fora que está sentindo nenhuma pressão antes para resolver entre trabalhadores ou com empregadores. Mas, entanto, tem greve, que começa, que termina, tem manifestação, que termina, está suspendido, tem greve, tem manifestação. É sempre necessário para aquela última forma de luta ou tem outros meios que nós está acostumado a usar que para evitar chegar lá? Não, é assim, não tem nenhuma organização sindical, nenhum sindicato que está a fazer greve sem antes negociar com a entidade empregadora e também tem conciliação na Direção-Geral de Trabalho. Sempre, hora que fazer uma conciliação, a entidade empregadora está para a Direção-Geral de Trabalho ou a Inspeção-Geral de Trabalho. Mas a verdade não é crua. Na caso de greve, esse trabalho lá por causa que greve é obrigatória à luz do artigo 118. Esse trabalho lá, pelo lado cumprir aquilo, você vai estar dando coisa precisa. Mas trabalho lá, a hora que chega lá, o problema, muitas vezes, está mandando alguém que tem capacidade e nem que tem poder de decisão. Acaba para no bailar, para não ouvir, coisas que não cabem ser ouvidas, e outros que não devem ouvir, mas de uma forma muito mais aliciante, que te dava garantia de sustentabilidade em termos de para suspender a greve ou coisa parecida. Então, esta foi ok. Então, se eles quiser coisa, eles vão para a greve. Assim, não é crua. Então, não trabalha para a greve. Caso recente, é caso de Sol Atlântico, que aconteceu isso. Duas senhoras, mas o senhor que é dono, que aparece,
depois ele vai lá sem poder também. Quando ele chega na maré de apresenta serviços mínimos, também que se regulamentar um outro mal do nosso Código Laboral. Porque tem que criar uma equipa independente, não é? Que para poder a linha escusa, para poder discutir serviços mínimos convenientemente. Que até fica só a nível de 12 pessoas, ainda por cima, num dispositivo que está regulamentar. Então, não acaba para nunca dar-se números de pessoas, porque aquele está quebra sindicatos, dá-se números de condutores, mas, no fundo, eles que aceitam nós. Eles levantam-se bem, depois não vai fazer greve. No dia de greve, está para ser a requisição civil do governo para... A princípio, não tinha uma certa dúvida sobre a requisição civil na empresa privada. Mas agora era o problema da essência, a essência de serviços, que acaba para prejudicar, portanto, transportes públicos, etc. Portanto, daí uma coisa. Mas a princípio não tinha essa dúvida, mas acaba para ter aquela dúvida. Mas o problema é que a requisição civil feita pelo governo acaba por prejudicar o trabalhador. Porque o trabalhador se coberto de razão. E já se torna bem mais outra manifestação, já. Na próxima semana, dia 12, né? Dia 12, se vai para nova manifestação. Que a situação é evitável, que o trabalho com o bem-estar no trabalho e saúde também de pessoas. De que forma que pode evitar aquela situação lá que é benéfico, nem para o trabalhador, nem para o patronato também. É claro que é necessário ter um ambiente também de trabalho onde que flui a comunicação. Porque às vezes é desentendimento, é falta de conhecimento propriamente de legislação, por exemplo, alguns incumprimentos que, se não tem um ambiente que propicia diálogo, não te evita, com certeza, a não chegar aquele último recurso que é greve, certo? Então, é necessário também não criar no hobby. Às vezes, propriamente, o trabalhador é convido nas empresas. Então, isso acaba com criar alguns ruídos na própria relação de trabalho. Então, quando não cria um ambiente que há uma comunicação, um ambiente que todo colaborador tem vez e voz também para falar, onde tem um ambiente sem medo, que o colaborador sente também é um ambiente seguro, sem medo de represália, sem medo de ameaças, que muitas vezes acaba com acarretando situações de assédios no trabalho, por exemplo, porque está ligado a um contrato, se nunca cumpre, passa por despedimento, tem ameaças muitas vezes. Então, não pode criar um ambiente saudável. Um ambiente onde flui comunicação, um ambiente onde não tem um momento para não ouvir anseios e preocupações de trabalhadores. Isto acaba com cria, com certeza, não minimiza a situação mais grave, que greve, por exemplo, que é o último recurso e que é benéfico nem para o empregador, nem para propriamente o colaborador. É claro, e Sr. Salvador, está falta alguma competência ou poderes a Direção-Geral de Trabalho na teoria dos casos que o Sr. Gilberto falou, sobretudo na tipos de processos que está bem para lá. Está faltando alguma autoridade em termos de poderes para decidir coisas. Se me acaba de falar, às vezes é só fazer aquele encontro, mas cada tem alguém lá com capacidade para negociar efetivamente. Não, quanto àquela questão lá, acho que o problema é essa na competência que é atribuído na lei. Porque na lei, tanto o Estatuto de Inspeção Geral do Trabalho como orgânica de Ministério, onde está inserido a Direção-Geral do Trabalho, delineia quais que são as competências exatas. O problema hoje, por exemplo, no caso daquelas duas entidades administrativas lá, é mais de recursos do que de competência. Recursos humanos, sobretudo. Recursos humanos. Tinha que ter mais pessoas. Portanto, nos últimos tempos, a Inspeção Geral do Trabalho reforça pessoal, tanto na praia como na Sel, como na São Vicente. Mas, por exemplo, tem déficit na praia ainda. Se o número de empresas que tem, com o número de inspetores que tem. Número de empresas que tem e números de técnicos e direção geral de trabalho que na lei está fracal que essas competências, nomeadamente na mediação, com tentativa de conciliação que está fazendo na direção geral de trabalho. Número de técnicos pode vir para o número de trabalhadores na Ilha de Santiago. O número de empresas
muito irrisório. Portanto, mesmo que se quisesse, se conseguia dar vazão a tudo solicitação. Portanto, devia aproveitar lá naquela parte administrativa lá. Cara, reforça as competências que eles têm. Era dava mais meios. Eles tinham mais pessoas para fazer aquelas tentativas de conciliação, forma que as pessoas para conciliação, para mediação, para diálogo, e acaba a ser mais uma forma de resolver conflitos laborais sem ser através do tribunal. E hoje em dia, as pessoas já têm noção de que a hora que é gentil, às vezes ninguém quer também Direção-Geral de Trabalho, Inspeção-Geral de Trabalho, é também direito do tribunal. Às vezes as pessoas sabem tribunal para um coisa que se calhar, acima Sandra Flá, se sentava, está resolvido. Está negociado. Se esbava com alguém que está entendendo e que tinha alguma competência para diálogo e fala, está entendendo. Que ele é também importante. É que só competência, mas também forma pessoas para negócio. Para negócio, para chegar a soluções. Para redimir conflitos. Sim, para chegar a soluções justas para duas partes e que te sirva para duas partes. Pode ser melhor, mas pode até ser melhor do que vai esperar 6 meses, 3 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos. Eu referi à questão de serviços mínimos que cá está em cima. Não, era só para alertar para o doutor o seguinte. Direção-Geral de Trabalho já esteve bem em tempos. Hoje, esse que tem competência. Não há competência. Isso é bom que se diga. É retirado alguns poderes que ele tinha. Então, hoje ele fica sem poder. Obriga que uma pessoa cumpre a violação de uma lei. Que tem esse poder. Então, quando coisas assim, não, é simplesmente uma instituição de mediador ou de conciliação para evitar, se entrar quiser, não é? Entrar empregador quiser, te negocia, se quiser que te negocie, e pronto, e esse nosso caminho manado. Isso que é mau. Isso é, para além de falta de pessoal, sim, que se tem, pelo menos de falta de pessoal que se tem, e depois, e não sindicato. O sindicato tem estado a fazer papel de Direção-Geral de Trabalho, muitas vezes de Inspeção-Geral de Trabalho. Por exemplo, nós que tem sede lá na Santa Catarina, que está a cobrir aquela área de Santiago Norte. Exatamente. Nós que está a fiscalizar tudo isso. Praticamente lá. Quer dizer, não tem que deslocar de praia, para não estar lá na Somada, para fazer esse tipo de trabalho, porque o problema é vasto. A hora que não vai nas câmaras municipais, a hora que não vai com pessoas, todo dia, não se está abraçando com pessoas que ia colocar na prateleira. Esse é um outro mal na Cabo Verde. Trabalhadores e funcionários é colocar na prateleira por causa de ser filiação partidária. Então, agora é frequente. Você é frequente, já tem casos que nos leva para o tribunal, se espera para a decisão do tribunal. Então, é na Tarrafal, é na São Domingos, é na Santa Catarina, é ali na Ribeira Grande de Santiago, é ali na Cidade da Praia. Quer dizer, pessoas na prateleira estão ganhando de graça. Portanto, isso é coisas que também mestre de obedo a Associação de Municípios deve de obedo essa situação ali, porque nunca pode apanhar trabalhadores, porque só para uma tem filiação partidária diferente, de boxe na Câmara, pode fazer aquele tipo de trabalho. Porque hoje é bom. Depois outro também vai fazer a mesma coisa. Quer dizer, nunca pode estar nesse tipo de situações aí. Mas uma coisa justifica, por exemplo, serviços mínimos, que refere a bocadinho, não regulamentado. Que está utilizado para fazer decisão. Mas é que está regulamentado, onde é que serviço mínimo, leite fala quando que é em que áreas, por exemplo, a área de transporte, onde que esse caso, transporte... Transporte, bombeiros, saúde. Serviços essenciais. Que é serviços essenciais, que leite a Flamengo é obrigado a ter um serviço mínimo. O que o Código Laboral bem regula é que tem que criar uma comissão para estabelecer serviço mínimo em cada situação. Aquela comissão é que Gilberto Santa fala no sentido de que foi nunca regulamentado e criado. De facto, ainda é que foi regulamentado e criado. Mas ele é importante. Que era uma comissão que era composto por várias partes, portanto, representantes de trabalhadores, de empregadores e do governo,
no sentido de estabelecer serviço mínimo na cada situação. Que ele é, de facto, esse ponto que está em falta no Código Laboral e que tem gerado alguns problemas. Então, sempre que tem greve, se houver serviço mínimo que de as partes, principalmente o empregador, que concorda, acaba para pedir requisição civil, portanto, o governo acaba sempre, quando está de que os serviços essenciais, acaba para decreto. Por quê? Porque, de facto, aquela comissão que foi criada não é regulamentada. E que ele sempre prejudica o trabalho de sindicato, de defesa. Mas, em termos, está a falar de na questão de trabalho digno e justo na Cabo Verde. O que ela está significa? Onde que nós estamos nesse momento em termos de ter trabalhos dignos e justos? Nós, para apenas no trabalho digno e justo, é preciso que não vai logo para a questão salarial. Alguém que tem um salário que combina com o custo de vida, automaticamente nunca pode para pena não trabalho digno e justo. Alguém que está inscrito nesse sistema de previdência social também nunca pode estar ali a falar que tem um trabalho digno. Um trabalhador que tem um salário, digamos, um salário de 10 a 20 a 30 anos, que é o mesmo salário. É que está promovido, é que está nada. Depois, ainda que ele tenha direito à promoção, é que está aquela promoção, nunca por isso está para também no trabalho digno. Portanto, é preciso que tudo que se usa ali seja, portanto, observado, de trabalhador seus direitos em termos de promoção. Lá está, funcionários públicos, nesse momento, de quase tudo, de Câmara Municipal, de A a Z, tudo está com dívida para os seus funcionários, em termos de promoções. Por causa de que ele... Não, promoção sem PCFR, porque promoção é que é bane, progressão na carreira profissional. Depois, nesse lugar, é bem abono de desempenho. Depois, que abono de desempenho também que cumprir na mesma. Porque era esse que tinha que fazer, portanto, que a avaliação está a fazer, não sei como não tem a história de subjetividade na questão de avaliação, é de está a fazer, houve processos, houve aquele outro, também fica estagnado. Agora tem que outro grupo que tem direito à promoção, que é pessoas que estão em regime de carreira, têm direito à promoção de 3 em 3 ou 4 em 4 anos, mas também todos os trabalhadores de Câmara Municipal, todos que estão na mesma situação, além de trabalhos precários. Portanto, tudo que as coisas, ainda bem que goste de ser uma lei de eliminação de contratos, graças a Deus, é por inventar de março, mas de bem, acho que até mês de junho está, portanto, devidamente regulamentado, portanto, e que os trabalhadores passam a ter um vínculo melhor. Um vínculo melhor. Aliás, que ele é que a melhor lei que fazer que vai ao encontro de trabalhadores cabo-verdianos. Melhor lei. Mas o nosso Código Laboral tem suporte para esse alcance de trabalho justo e digno na Cabo Verde? Trabalho decente? Sim, o Código Laboral tem, até porque, repare, o Código Laboral tem um conjunto de direitos e deveres do trabalhador e um de que é essencial tem a ver com a questão de saúde, segurança, estabilidade no emprego. Que é o que está escrito. O problema é essa efetivação. Portanto, maior parte... Acho que tem lei, mas na prática... lei existe. Cabo Verde tem leis modernas. Bons leis. Não tem leis... Que tem fiscalização, é isso? Da falta de alguma fiscalização ou implementação? Implementação compreensão dos princípios que já são estabelecidos na lei. Então, aqui não se fala de trabalho digno, a proteção de segurança no emprego, a saúde do trabalhador. Portanto, significativamente, a CAPA obriga o empregador a adotar um conjunto de medidas no dia a dia para salvaguarda segurança e saúde do trabalhador e de sua família. Porque só depois de estar aquilo feito, que acaba de facto é ter produtividade. Produtividade que significa o facto de pessoa sair 8 horas, 10 horas por dia. Pode ser uma pessoa 4 horas, produz mais que ele que sai a 8 horas para morrer. Isso está
essa taxinte satisfeito, o trabalho de recebe, de facto, salário é um dos componentes, até porque um dos elementos obrigatórios do contrato é o salário, que existe contrato de trabalho sem salário, portanto, pessoas que trabalham de graça, que ele é voluntário. Código laboral que te regula é voluntário. Código laboral te regula trabalho remunerado, portanto, que é trabalho em que a pessoa recebe em contrapartida um salário. Portanto, tudo que ela só está de implementar que não se pode pedir trabalho digno. Portanto, a lei existe. O problema está é aplicar a lei, cumprir a lei na prática, os princípios. Portanto, aquele bem-estar é que é só bem-estar financeiro, portanto, é um bem-estar humano, portanto, o trabalhador também, ou que entra a trabalhar é que está direito. aspectos ali de falta de condições para o emprego digno, salários baixos e que tem a saída de próprios trabalhadores de Cabo Verde para estrangeiro, se não se parte os jovens, porque é na juventude onde que desemprego é maior. E também a juventude que está inconformado com as condições de alguma precariedade de trabalho. Hoje, o que é que nós temos praticamente, em muitas realidades, até já não começa a sentir, tanto na Cabo Verde e em outras paragens, mesmo a questão financeira não é o principal fator motivacional de colaborador no ambiente de trabalho. E hoje, mesmo empresas já começam a se preocupar com a questão de saúde e bem-estar, no ambiente de trabalho, para modo aquele que se cria outros atrativos para a propriamente pessoa manter ou não um emprego. Porque se estiver num ambiente que te proporciona desenvolvimento, em que tem participação, em que é ouvido, por exemplo, naquele ambiente, em que tem saúde também, porque hoje não tem muitas doenças silenciosas, que também se acontece, se manifesta, que te afeta não saúde, excesso de trabalho, estresse, ansiedade, burnout, de muitas doenças hoje do século que não se fala dele, e que tem um ambiente de trabalho que te proporciona melhor enquadramento para mim, onde tem um ambiente saudável, um ambiente que te proporciona a saúde e a bem-estar, naturalmente que para muitas empresas, para muitos colaboradores, que ele é o maior fator motivacional, meramente a questão de salário, que propriamente a lei já prevê a questão do salário justo. Então, hoje, está falando outros ingredientes. Alguma felicidade no trabalho. Exatamente, que promove saúde e bem-estar, consequentemente, propriamente a felicidade do trabalhador, já que não está falando de perspectiva humana, perspectiva holística, que também é de saúde física, saúde mental, saúde social e propriamente a saúde financeira, que não está falando de bem-estar nas suas dimensões holísticas do colaborador, olhando a pessoa como um ser humano, como pessoa humana. Quer dizer que tem uma necessidade, se calhar, de mudança de sistema de gestão de recursos humanos nos seus serviços na Cabo Verde, que está mesmo estruturado para dar aquela satisfação e aquela felicidade para o trabalhador. Naturalmente, o que é que nós temos hoje, se no job, a nível de estrutura de recursos humanos na Cabo Verde, ele está alicerçado, elencado a um RH mais tradicional. E hoje, se não fala, recentemente teve um fórum onde hoje só no RH 5.0. Se não ir na Cabo Verde, não está num sistema operacional ainda, de um sistema mais de cumprimento em termos legais. Então, nunca tem essa preocupação de no bem mesmo ao encontro do trabalhador para no job mostrar que o colaborador está. E propriamente estrutura, ele nunca tem uma estrutura para dar resposta. Mais juridicizada, de que humanizado. Não está falando mais um RH operacional em termos de processos, né? E mas aqui no job, pessoa, ele é só aquela questão contratual. Ele tem necessidades humanas que não precisa também no job dentro do ambiente de trabalho. E hoje o que propriamente que as doenças de séculos se manifesta, se está desafiando. Hoje, de facto, mas nós é com ser meramente para questões operacionais. Não tem outras necessidades também, além fronteiras, de propriamente tem que estar bem para produzir, ok? Tanto para mim e tanto profissionalmente para trabalhadores. E também não deve estar atento a cuidar de quem está cuidando do nosso cliente. Ele é muito importante em qualquer ambiente de trabalho. Porque me sonta serve melhor, se me também se direito pode o cliente está satisfeito como servidor público, por exemplo, para atender melhor os cidadãos. Já não sou quase na fim, mas antes não queria ouvir qual que é o maior desafios no mercado de trabalho cabo-verdiano. Não, o desafio que não tem ali na coisa, aliás, já me tinha começado ele no princípio. O governo tem que, aliás, não tem que encontrar solução de problemas de trabalhadores
nas várias vertentes. Primeiro é forma trabalhadores e empregadores. Forma trabalhadores e empregadores e depois para quê? Para que trabalhadores, para jovens à procura de primeiro emprego, que se está sair para Lisboa ou outra parte da Europa para trabalho. O problema é que o trabalhador se desmotivado é que o próprio sistema, não que as pessoas se reparam, o próprio sistema é que por causa que tem trabalho que tem ou isso. Hoje em dia até trabalho trabalho, alguém está procurando trabalho, estou na coisa, nas jornais, na coisa, quem está pede pessoas para trabalhar. Já repara? Já tem admitido possibilidade de Exato, mão de obra estrangeira. Busca pessoas lá fora para vir trabalhar na Cabo Verde. Quer dizer que pessoas que trabalham, está ali desmotivado com o próprio sistema. Então está cá para bailar. E a hora que chega lá, esta manda bocas através também do Facebook, está manda bocas, coisa contra governos, contra. Esse que quer saber de nada. Este preferir, este lá para coisa. Portanto, então ali não tem que estancar-se. Estancar-se é formar-se, mas depois automaticamente é que para formar, para deixar ele forma e emprega-se. Forma e depois está fazer alguma coisa. Bom, se não vou formar alguém, vou pôr na casa, é a mesma coisa que você. É uma hora que alguém estuda, vou ficar sentado na casa. Portanto, o que tem trabalho é um problema. Então, saída é fixa, mão de obra na exato. Depois estipula o salário mínimo até 25 mil escudos. Até 25 mil escudos. O governo ainda ontem ou hoje, está a falar que vamos ter a possibilidade sempre de bem negócio, portanto aumenta mais o salário mínimo, e não se pensava assim que deve vai até 25 mil. Quer dizer que nunca se está falando que ele tem que pôr na 25 mil escudos. Se pôr, ótimo, mas que deve vai até 25 mil. Tendo em conta mesmo a reposição de algum poder e poder de compra também, que teve grandes aumentos nesses últimos tempos ali, por modo com guerra também, na Europa inteira praticamente. Então, e se não conseguir fazer isso, não melhora aquele sistema e alguns serviços, moda INPS, muda o sistema que tem mais fiscalização. Também que de parte da IGT, que tenha também mais, fazer mais. Isso é fazer algumas coisas, mas tem que fazer mais. Para poder também obriga que pessoas infratores cometem menos erros, né? Têm menos falhas e que o trabalhador vive melhor. Bom, tudo o que não crê é que haja um clima, um ambiente laboral sadio, mas também não crê que os trabalhadores têm melhores condições de vida e de trabalho. E para ter melhores condições de vida e de trabalho é preciso ter melhor salário. Sr. Salvador, também não estou gostando voltar mais para a questão de justiça, porque a morosidade de justiça tem prejudicado eu também trabalhadores na resolução desses conflitos com os patrão. Que sugestões te deixa para achar um caminho mais rápido de resolver conflitos laborais? Que às vezes tem o tempo no tribunal e que podia ser derimido numa instância antes. É que grande parte desse processo nem que devia barba. Tribunal, que devia chegar lá. Se que chegava lá, então o tribunal tem que ficar com o que tem que ir lá. E está resolver bem há mais tempo. O que está sugere para ter que condições ou que meios para... Já não tem centros de mediação, arbitragem, de conciliação. DGT é um de serviços de conciliação. Por isso, qualquer queixa que a pessoa faz, logo que possível, a Direção-Geral do Trabalho marca tentativa de conciliação. Tem um grande problema é que a pessoa está bem que está a fazer acordo, ou se faz acordo é que está a cumprir, ou outros que está a parecer. Portanto, que é grande problema. Mas ele é que devia ter uma filtragem para o tribunal. Portanto, é que para um valor. Portanto, o tribunal a pessoa pode ir bem se quer para mil escuro. A aliança de mil escuro é que se pagou, pode cobrar. Mas tem determinados processos que não podia filtrar. E lá está chama serviços administrativos do trabalho, que é a Direção-Geral do Trabalho, ou outros centros de mediação, portanto, criado atualmente os dois centros na praia, portanto, para resolver problemas
conflitos Laborais. judiciais, incluindo laborais, que podia ajudar a na filtra. Porque porque pode ir tudo para tribunal. É a mesma coisa que acontece na área de saúde. Portanto, se tu alguém saiba a urgência, alguns casos, acabar centro de saúde, que se até mais perto dele que poder resolver o problema, o hospital que até aguenta. Portanto, é mesmo... Mas caso para falar até se calhar num tribunal para dirimir para questões, para pequenas causas de trabalho, né? Por exemplo, nesse momento não tem um tribunal de pequenas causas na praia, mas é que tem jurisdição laboral. Portanto, mas tem 2 juízos de trabalho na cidade da praia. Aqueles 2 juízes de trabalho criados, mas tem estado Atrefar. apertado para modo e processo que está entre. Portanto, imagina, já não tinha um, não está queixar a lento. Por mais um, não se flame lento. Significa, mas não este, mais um. Portanto, pode ser só aquela solução. Portanto, não tem que também passa a sensibilizar pessoas para evitar bailar tribunal no último caso. Hora que for possível, entendimento entre as partes. E para nós, muito desse processo lá que também tribunal, o processo te obriga que o juiz tenta a conciliação antes de fazer o julgamento. Grande parte chega a entender. Para nós, a parte que tive aquele caminho para chegar lá. Caminho que Sandra se fala um bocado, que é de papia, de fala, bem abertamente para falar para resolver. Então, a hora que tem aquela dificuldade lá, que acaba todo o processo para ir para o tribunal acaba para entupir. Entre aspas, de casos. O processo acaba para a raça também no tempo, ou que bem com recurso, se alguém vai fazer recurso, etc., mais um tempinho, etc., acaba para ter trabalhadores de facto insatisfeitos da reclama de justiça. Já para no feature, Sandra, e só qualquer estratégia para ter recursos humanos mais produtivo, trabalhadores mais satisfeitos e engajamento também de trabalhadores junto de ser organização ou empregador. Graças a Deus, na Cabo Verde, eu comecei a ter algumas empresas, algum sinal de criar algum ambiente diferente na meio laboral, graças a várias sensibilização, fóruns que nos tentaram ter, se proporciona até a partilhas boas práticas que têm estado a surtir alguns efeitos em algumas empresas. Naturalmente, no DEB também pensa dentro de estrutura de recursos humanos, não tem talvez uma área, uma pessoa responsável para estar mais atentos a outras necessidades de colaborador, principalmente para que a Tabata acompanhe todo o processo, toda a jornada do colaborador, de forma que não tem sempre esse ambiente também que propicia diálogo, boa convivência e essa relação. A questão da liderança também tem um papel muito importante neste processo e cria um ambiente cada vez mais saudável e menos tóxico para o trabalho. Ok, então muito obrigado pela nossa participação ali. Obrigado. Espero que já nos deixa ali nosso contributo para melhorar o ambiente laboral na Cabo Verde. E nós não está despedindo ali, não está agradece, portanto, esse tempo que já não passa ali está reflete sobre ambiente laboral na Cabo Verde. Nós não está volta de ali a 15 dias com outro assunto para no debate, para no discutir, também para nos deixar nosso contributo ali nesse programa em debate. Até lá, boa noite e bom descanso para todos.